Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. A gente hoje aqui está para falar, né, sobre por que investir na planta acelera a construção de patrimônio. Então, se você quer entender por quê e como fazer isso de uma forma mais assertiva, com melhor rentabilidade, fica aqui até o final. Mas antes eu preciso falar da Brandalize Imóveis, uma imobiliária com mais de 60 anos no mercado de Canoas e que ajuda proprietários de imóveis na gestão e na construção de patrimônio. Então, você quer uma ajuda, nos chama aqui que a gente vai estar felizes em ajudar. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem que entender, né, que pegar e fazer esse investimento na planta, ele pode ser uma forma de acelerar o nosso processo de construção de patrimônio. E para quem não tem nenhum imóvel ou está começando nesse mercado, é uma baita oportunidade. Mas vou te dizer o porquê. Porque, primeiro, tu tem uma baixa exposição de caixa. O que é essa baixa exposição de caixa? Nada mais é que você normalmente precisa de um valor de entrada muito menor do que daqui a pouco, vou comprar imóvel pronto para financiar, né, que varia de 20%, 30%, né, e talvez num imóvel comercial, financiamento de 50%, né, e quando você compra na planta, você normalmente vai dar uma entrada ali de 10%, talvez em alguns empreendimentos 20%, muitas vezes parcelado, e essa diferença ali você consegue também ir parcelando ao longo da obra. Então, tu não precisa tirar muito dinheiro do caixa, você fica com dinheiro em caixa para fazer outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é uma grande vantagem, bastante utilizada pelos investidores para ficar com liquidez e, ao mesmo tempo, fazer esse investimento. O segundo ponto é que, quando a gente faz esse investimento, o valor do saldo devedor, ele normalmente corrige por INCC, né, no período da obra. E o que a gente tem? A gente tem um INCC que quem trabalha com construção sabe, ele é inferior à inflação real lá na ponta, né, de custo de obra. Né? Para quem não sabe, INCC é Índice Nacional da Construção Civil. E aí, dentro de uma cesta ali, dentro de um tipo de imóvel, né, eles têm ali um número que fica precificado e conforme vai subindo, né, o índice inflacionário, essa inflação ela vai corrigindo sobre o saldo devedor que quem comprou tem. E o que acontece é que a valorização é superior à inflação quando, claro, faz um bom investimento. O que isso significa? Enquanto lá a gente tem um saldo devedor 160 e a gente comprou um imóvel, vamos dizer, por 200 mil, né? Esse imóvel ele vai valorizando com um valor superior ao da inflação. Isso aqui é uma coisa muito forte e muito importante para também a gente ter mais um ganho aí em cima da construção de patrimônio com o lançamento. A gente tem um fluxo de pagamento sem taxa administrativa. Aqui que eu digo isso. Outro dia um cliente perguntou, o que tu acha de consórcio? Eu acho consórcio uma boa ferramenta até para construção de patrimônio em lançamento ou em uma outra forma, mas ele não é uma forma de investimento, ele é uma ferramenta para investimento. Ela não é uma forma de investimento. Por quê? Porque tu vai pagar ali 15, 20, 25% de taxa administrativa para, por exemplo, usar um consórcio na forma de investimento. Então, quando a gente faz um investimento em lançamento, o nosso único custo, entre aspas, aqui durante esse processo é o INCC. E o INCC é só uma correção inflacionária. Ele não tem um custo de fato, ele é só uma correção inflacionária e que normalmente só a valorização ela já faz ter esse ganho aí real sobre isso. Né? E a gente nem fala que hoje, por exemplo, no Brasil, isso muda no Brasil, né? Mas hoje, no dia que a gente está gravando aqui, hoje uma aplicação financeira qualquer ela vai dar mais de 1%. Então, o que isso diz? Isso vai dar mais de 12% ao ano numa aplicação, enquanto a gente tem no INCC 6% mais ou menos, 7% ao ano. A gente tem 5%, vamos dizer assim, eu quero deixar esse dinheiro aplicado, né, e vou pagando e deixando o saldo devedor corrigindo a 7, vamos dizer, e está dando 12 aqui. Ao ano a gente tem um spread, aí, um ganho de 5% por não pagar à vista, né? Por simplesmente deixar lá aplicado o valor e deixar a correção acontecer através da inflação. Então é um baita negócio aí também, tá? Pagamento do saldo somente na ocupação. Então isso é uma grande vantagem, porque
Quando você compra um imóvel, tem 3 anos para entregar, 4 anos para entregar, e é muito importante você pegar aquela tabela 0 ou a -1, né? Porque o ditado popular ali vai dizer, né? Quem chega antes bebe água limpa. Então, quando o produto já está há algum tempo no mercado, ele já teve uma valorização. Muitas vezes ainda é um bom negócio. Mas se quer fazer um melhor negócio possível, é pegar lá bem no início, ou que nem a gente aqui, quando muitas vezes tem oportunidades que a gente apresenta exclusivamente para investidores, num local aqui, sem ser na mídia, né? Quando foi para a mídia, todo o mercado já está sabendo, o preço normalmente ele já deu uma corrigida. E a gente tem aquela etapa anterior ali, normalmente para clientes, que é aquela tabela -1, aí vamos dizer que é o melhor momento de entrar no lançamento. Tá? E aí para isso aí tem que ter um corretor de confiança, um corretor de mercado, que está dentro de uma imobiliária estruturada, que tem essa parceria aí com construtores, né? E aí o que acontece, né? Você vai pagando ali um valor parcelado e o valor normalmente substancial fica na ocupação, né? Então, enquanto você não ocupa, você fica jogando lá e só corrige por INCC, que é um índice inflacionário baixíssimo, né? Aí depois a gente tem aqui também o cash flow positivo, né? O que acontece? Vamos pegar um caso aqui, eu já aproveito para dar uma dica aqui para a gente falar em cash flow positivo. Cash flow positivo é o quê? Receita maior que despesa. Isso aí é ensinado aí pelo grande livro aí, um dos grandes livros para investidores aí que tem, que é Pai Rico, Pai Pobre, escrito aí há 20 anos atrás, mais ou menos, não sei quanto tempo, mas com certeza mais que isso. E ele já apresentava essa questão do cash flow positivo no sentido que ele comprava imóveis, né, lá nos Estados Unidos financiados e alugava eles. E o aluguel pagava o financiamento e sobrava, gerava um cash flow positivo. Então ele ia construindo patrimônio com o dinheiro dos outros, né? No Brasil, a nossa taxa de juros é maior, a taxa mais barata ainda é para o financiamento imobiliário, então ainda é um bom negócio pegar dinheiro emprestado para comprar imóvel, mas a gente ainda então tem aquela questão que eu falei, que é uma ferramenta que é o consórcio, que também, se for bem planejado, você consegue, quando na época ali do lançamento, quando na época da entrega, você fazer o pagamento, aí tu imagina com uma taxa aí de 20%, 25% em 120 meses, 240 meses, que fica um valor irrisório, né? Então, quando a gente entende aqueles porquês, eu quero pegar aqui e aproveitar e já trazer umas dicas, né, para construir patrimônio com lançamento. Então, pague o fluxo menor, né? Então, esse pagamento, né, do fluxo menor, a gente tem que entender que você vai deixando para pagar menores parcelas. Muitas vezes a nossa ansiedade ou a nossa vontade de resolver pagar conta faz com que a gente pegue e queira pagar, eu quero liquidar tudo até o final da obra. Se não tiver um ganho substancial nisso, não vale a pena. Como eu falei hoje, se a gente pegar só essa taxa simples, é 5% ao ano no Brasil hoje, tá? Se demorou 4 anos para ficar pronto e segue essas taxas, nós estamos falando em 20% de spread, aí, de gap entre as duas coisas. E dificilmente num lançamento, pagando em obra, algum consultor vai te dar os 20% de desconto durante esse fluxo. Então, tem que fazer essa conta, porque daqui a pouco esse dinheiro pode estar lá aplicado, ou se tem daqui a pouco algum outro negócio que gira, que pode dar maior retorno, vale a pena. Então, não vale hoje muito a pena você despender tanto valor, é melhor você segurar esse valor. Pode ser, daqui 5 anos, taxa Selic é 10%, aí tem que reestudar. Mas hoje, nesses próximos anos, a gente tem pelo menos ano que vem mesmo caindo 2,5% a projeção da Selic, ainda vai ser um negócio interessante. Segunda questão que eu digo, use o consórcio como uma ferramenta. Mas todas as dicas, elas têm lado positivo e ao mesmo tempo a gente tem que ter alguns cuidados, né? Esse aqui é um outro cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes o consórcio é vendido com alguma previsão de contemplação. E não existe isso aí, né? Existe sim possibilidades, né, de aumento ou de diminuição da probabilidade de contemplação. Então isso aí também é uma ferramenta muito boa, mas ela tem que ser muito bem utilizada, tá? Então vale a pena muitas vezes, como eu falei, eu tenho
caso específico aqui do empreendimento que a gente está trabalhando. Lá no final vai gerar um saldo devedor de 170 para financiar. Se hoje, 2 anos e meio antes ou 3 anos antes, eu já contrato um consórcio e vou pagando em paralelo com a prestação esse consórcio, em 2 anos e meio, 3, pegando um bom grupo, fazendo um estudo legal com o corretor, né, de consórcio, a probabilidade que nesse período tenha sido contemplado seu consórcio é grande. Chegando no final, como a taxa e o custo do consórcio é bem baixo, você vai fazer o quê? Você vai usar o consórcio para fazer essa quitação. Então, ele acaba fazendo a rentabilidade aumentar ainda mais. Então, sim, é um bom negócio, tá? Junte dinheiro para a mobília, isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente gasta num imóvel 300 mil reais, né? Ou 500 mil, 700 mil como investimento. Isso aí eu estou falando principalmente para os residenciais. E depois não quer gastar mais 20, 50 mil reais em mobília dentro do apartamento, sendo que a mobília aumenta a rentabilidade significativamente. Aqui no canal a gente tem vídeo falando sobre isso. Não estou falando de mobiliar tudo. Ah, eu quero lugar por temporada? Aí, claro, tem que fazer a mobília toda, enxoval. Dependendo do lugar onde tem, né, o tipo de aluguel que se faz, de repente mais mobília ou dependendo menos mobília, isso é importante daí tratar com especialistas do local, porque o mercado imobiliário ele funciona muito localmente, culturalmente, ele varia de lugar para lugar. Então, é interessante ter essa verba, né, para fazer esse investimento em mobília. Cerca ali de 10% do valor do imóvel, eu estou falando para aluguel. Para moradia a gente sabe que é outra coisa. Selecione empreendimentos bem localizados e com serviços. Porque o que acontece? Outro dia eu fiz um vídeo lá para o meu canal lá falando que, né, cuidado ao investir em Porto Alegre no mercado de lofts. Por quê? Já deu um grande boom e nisso, não estou dizendo que não tem mais produto bom, não, tem produto bom, só que nesse boom vai ter uma gama de ofertas gigantescas para a pessoa que vai alugar para Airbnb, por exemplo, ou Booking, ou até nesses pools hoje que está se montando. E aí o que acontece? Quem é que vai ganhar? Normalmente quem vai ganhar preço e o cliente são os imóveis bem localizados e com serviços. Esses dois pilares, eles são fundamentais porque eu não estou inventando nada, isso é histórico e isso sim, ele é global, em qualquer lugar do mundo, né? Se tu tem, vamos dizer, eu vou visitar um país lá da Europa, sei lá, vou para Paris, os imóveis mais bem localizados valem muito mais. E quando eles têm serviços, então nem se fala. Isso vale para qualquer lugar. É para Paris, para Canoas, para Porto Alegre, para Gramado, para qualquer região, localização e serviço conta muito. Então, isso é uma coisa que tem que ser bastante cuidado. Muitas vezes é melhor comprar um imóvel menor, tá? Mesmo preço daqui a pouco do que um imóvel maior, só que tem localização e serviço, porque ele vai te dar uma rentabilidade muito superior, principalmente quando o serviço muitas vezes é pay-per-use, porque ele não vai consumir a tua receita como despesa. Né, o inquilino ou, né, o hóspede vai pagar esse valor a mais para ter aquele serviço, mas ele vai ter a oportunidade disso. Então, o cliente que está disposto a pagar por um serviço XYZ, normalmente é um cliente que tem mais condição financeira. Então, tu vai conseguir atrair clientes melhores. Então, isso é muito importante a gente falar, né? Principais cuidados, né? Então, quando a gente vai falar em lançamento, a gente é bombardeado hoje por opções e por ofertas e eu tenho que te trazer aqui alguns cuidados. Eu falei toda a parte boa, também tem que alertar aqui quanto a alguns pontos de atenção. Time sharing. Eu não indico para ninguém, não compro, não compraria e todo mundo que eu conheço me pergunta, eu falo, não compra. Parece muito bom, só que nós temos que entender tudo que tem um esforço de vendas muito grande tem algum problema, né? Para quem já foi nessas apresentações de timesharing sabe como é que é, né? Segunda questão, que para mim é mais forte, não existe mercado de revenda. Não existe um mercado que tu vai precisar vender essa tua cota, não vai conseguir vender. Eu tenho vários casos ali que eu acompanho leilões, tem de timesharing, tá ano lá, baixa um preço, nem um leilão o pessoal quer.
tá? Estude, né? Pools e vinculação à obrigação de pool. Isso aqui é um outro ponto de atenção, porque como deu esse boom, tem vários formatos, né? Quando a gente fala em investimento em condomínios que já são pensados para locação por temporada, existe ainda muitas variações de constituição, né? Eu conheço, vou falar aqui alguns, né? Alguns que você compra, já teve em Porto Alegre, por exemplo, alguns que tu compra a fração da unidade, ou seja, é meio que um time sharing, que na verdade é meio que um compartilhamento de unidade, e ainda tu tem que colocar no pool. Isso aí para mim, assim, não vou dizer que é furada, porque pode ser que tenha um case, mas é um case de 100. A chance de tu acertar nesse caso é baixíssima. Então eu fugiria disso, tá? Segundo ponto, tem a questão de que tu compra e tu entra numa SPE de um pool, ou seja, tu vira sócia daquele empreendimento. Eu teria minhas salvaguardas e teria que olhar muito a questão de estrutura jurídica para isso, para ver se é um bom negócio ou não e onde é que isso está inserido. Nós temos uma terceira questão que é: eu tenho a matrícula, né, ou seja, eu vou lá e compro a unidade, mas eu sou obrigado a colocar no pool. E se eu quiser um dia usar esta unidade, eu vou ter que pagar uma taxa diária para esse pool para poder entrar no meu apartamento. Isso aí, por exemplo, tem em Bento Gonçalves, eu conheço, já fui visitar lá um desses. Então esse aí é exclusivamente para investimento, tu não quer nem saber. Mas qual que é a vantagem? Tu tem a matrícula, tu tem a unidade. Isso aí, para quem trabalha com imóvel, para quem entende parte legal e tudo mais, é um grande diferencial. Eu acredito que imóvel tu tem que ter a matrícula no teu nome, né? Tu ficar sócio, depende muito do modelo de negócio e de como ele foi construído, tá? E tem o que eu acho que é um modelo mais interessante, mas que a gente vê pouco, que é: eu sou dono da propriedade, eu posso colocar no pool ou não, tá? Então, são essas as questões que a gente tem que olhar. Então, nem todos esses produtos são iguais, eles têm configurações diferentes e você tem que olhar caso a caso e ter cuidado quanto a isso. Então, priorize, né, matrículas individuais, porque as matrículas são a tua certidão de propriedade. Se daqui a pouco você quer vender, quando tu tem a matrícula e tu tem mais liberdade, o imóvel normalmente vai valer mais do que, como eu falei, no time sharing tu tem uma fração e tu não tem muita liberdade, tu só vai poder vender para alguém que pensa igual a ti, que é e que está disposto a passar lá 7 dias, 15 dias num lugar que é um mercado muito pequeno. Então, por isso que vale quase nada o time sharing na revenda, né? Quando tu tá ali num sistema de cotas, tu tem que vender essa cota para alguma outra pessoa que entenda que é um bom negócio e queira entrar na compra de cota. Tem muito pouca pessoa também que entende isso. Agora, tu tem um imóvel que funciona dentro de um sistema, isso aí já é muito mais simples e mais fácil. E segundo, se você, estou precisando de dinheiro, quero me alavancar, quero colocar em outra operação, tu tem a matrícula, tu chega num banco, tu vai pegar, bota como garantia, pega aquilo é um bem, é um ativo teu, né? Então é muito importante, eu acho isso fundamental. Não estou dizendo que só é bom negócio com matrícula, não. Os outros têm que ser mais estudados, porque são muito específicos e pode ser uma grande furada. Com matrícula, pelo menos tu é dono, tu tem a propriedade, tu pode fazer o que tu quiser com aquilo ali, né? E cuidando também mercados em alta. Como eu falei, Porto Alegre tem um excesso de ofertas. O que vai ficar? Vai ficar só os bons. Os bons é uma parte muito pequena. Hoje, quando a gente olha São Paulo já tem muita gente falando de Airbnb, a vacância tá alta, não tá precisando, só que ao mesmo tempo tu olha e tem Airbnbs lotados, dando negócio. Né? Quando a gente vai para os Estados Unidos também deu aquele boom e depois esfriou o mercado, e aí ele vai saber quando. Isso acontece em todos os mercados, e o que eu digo mercados em alta, a gente tem que ter cuidado, porque é aquela euforia, é aquela coisa, às vezes, quando tu está entrando um pouquinho depois, é a questão do beber água limpa. Quem bebeu água limpa vai chegar e vai dizer para o outro: essa água tá limpa. Só que a água limpa começou a sair e começa a vir a água suja. Quando o segundo entra, ela já está mais ou menos. Quando o terceiro entra, talvez ela já esteja turva, né? Então, te apresentam aquelas, olha a rentabilidade aqui, como é que tá. Daí pega o primeiro e segundo mês do primeiro empreendimento naquele modelo. É óbvio que a lucratividade vai ser gigantesca, porque foi o primeiro a entrar. Agora, quando esse mercado vai passando 3, 4, 5 anos, começa a povoar de empreendimentos. Então, os mercados em alta de hoje são os mercados que correm risco
de ser em excesso no futuro se eles não tiver muito alinhado com o mercado local, né, e com a questão de mudança cultural da região. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como eu já trouxe aqui, eu trouxe no meu canal, não trouxe aqui ainda, eu acho, do hospitalar, né? Do senior living, por exemplo. O senior living é um mercado que ainda não está em alta, está começando a escutar. Quem já investiu vai colher ótimos resultados no início. Como é que vai ser lá no futuro? Ainda vai ter que ter cuidado, porque vai depender muito do operador. Mesma coisa que investiu em hotel. O hotel depende muito do operador. Depende muito, como eu já falei aqui, localização, né? Depende muito se o serviço é premium ou não, né? A gente sabe que hotéis muito bons, bem localizados, eles vão te dar uma rentabilidade maior. Então, são quesitos que tem que ter cuidado, são quesitos que tem que entender e ver isso. E aí, a gente está aqui trazendo esse conteúdo para ajudar você a refletir, pensar, qualificar suas ideias e dizer, né, para você que a gente está aqui, a gente está do lado aqui para ajudar a construir patrimônio, né? Então, se tu quer construir patrimônio para viver melhor, para ter uma aposentadoria mais tranquila, para ter mais tempo para tua família, para ter mais tempo para ti, curtir os hobbies, o patrimônio ele te dá isso, ele te dá uma renda passiva, ele te dá uma construção de riqueza que muito poucas outras coisas dão. E a gente está aqui para isso, a gente tem anos de experiência, a gente tem diversos negócios. Não é porque, claro, eu preciso investir, a gente tem que ter calma para saber ser assertivo, né? Fazer uma curadoria de investimento e poder colocar, né, para os nossos clientes o melhor negócio naquele momento e também pensando dentro do que ele pretende, né? Eu quero girar mais. Não, eu quero ter renda. Eu quero uma construção mais longa. Então, isso é muito importante a gente ter, né, esse cuidado. Então, agradeço aí pela presença de você nesse vídeo até agora, até o final. E se você gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.